É Terezinha Neuci Felipim. Sou 15 anos recém. 27/2/44. 81. Eu nasci em Catuípe, Rio Grande do Sul, que fica perto de Juí, né? E daí eu saí de lá com 8 anos, porque eu fiquei morando, meus pais moravam numa fazenda, e daí como lá não tinha escola, daí a minha avó me levou para Catuípe, aquela cidadezinha, para estudar. E daí eu fiquei morando com ela até eles virem para Juí. Daí quando eles vieram para Juí, daí já mudou até o colégio, né? Porque daí já era tudo diferente. Mas não deu para estudar muito também, não, porque aquela época, não, tinha que trabalhar, né, para ajudar os pais. Foi ali a vida da gente, sem poder estudar, porque tinha que ajudar eles, né? E um dia eu disse, ai pai, eu tô cansada dessa vida, né? Que eu queria estudar, eu queria ir embora para outro lugar, assim que eu pudesse ter mais chance de estudar, né? Não, mas filha não pode sair de casa, porque não sei o quê, sabe? Aquela ladainha de sempre, de pai, né? Porque proteção. Daí ficou, daí fui para lá, estudava de noite, trabalhava de dia. Aí veio os filhos, né? Casei, daí veio o filho. Daí o que tu faz? Vai na roda de filho, de casa, de trabalho. Aí nós tínhamos a rotina nossa, era trabalhar durante a semana, daí sábado e domingo era dançar. Ia para os bailes, dançava, vinha aniversário de um, aniversário do outro, né? E daí depois cada um, daí o meu irmão também resolveu deixar do pai, do açougue, né? Daí foi para a escola militar. E ele é militar, ele e o outro daí foi para uma granja trabalhar, e o outro daquele só arrumava namorada e filho. E aquela coisa, né, gurias, tá louco. Puxa, em casa era ajudar em tudo, né? Era lavar roupa, cuidar dos irmãos, que eu sou a mais velha, cuidar deles, estudar, né, que não tinha tempo muito para fazer nada de trabalho, nem nada, né? E ajudar eles naquela rotina de sempre, né? De ajudar e trabalhar, e depois casei e continuei trabalhando, né? Aquela coisa de dona de casa daí, né? Quase morri chorando porque eu queria estudar e daí meu pai não deixava, porque era cidade muito pequenininha, não tinha colégios maiores que a gente pudesse, né? E eu gostaria de estudar, sim, meu Deus, foi o meu desespero quando o meu irmão disse, pai, eu tô saindo. O pai quase morreu chorando, mas ele disse assim, vou ficar aqui plantando o quê? Pedra, pedra, pedra? Não, eu quero ter que ter minha vida. Daí um foi para uma granja, o outro foi para a escola militar, né, estudar, e você fez. E eu quase morri chorando, mas não adiantava chorar porque tinha que ficar em casa. Da época que não, filha tem que ficar em casa, não pode ir para fora, não pode morar fora. E daí, qual é o futuro se tu não tem um estudo, tu não tem possibilidade de fazer nada, né? Não tem ajuda. Porque tu precisa, para estudar, tu tem que ter incentivo, tu tem que estudar, né? Tu tem que trabalhar. Fazer o quê? Eu queria estudar, porque eu tinha um sonho de... Eu queria ajudar alguém depois para estudar, né? Para ser alguém. Como eu não pude estudar, eu tinha aquela vontade de... Por isso que hoje eu incentivo, quem está estudando, aproveite e faça que pode, né? Quando pode fazer, faça e mete a cara, porque hoje em dia, se tu não tem, não tem. É uma coisa, né? Nem de doméstica, daqui a uns tempos não vai ter mais católica desde que eu nasci. Ah, sim, nós tinha. Aí nós tinha catequese, né? Primeiro, para poder fazer. E daí fazia a catequese, depois seguia. Daí quarta-feira nós tinha encontro de noite da juventude para continuar estudando, né? Depois da primeira comunhão, né? Daí ficava aquela turma sempre trabalhando sobre a religião, né? Mas era muito bom. Quando eu comecei a trabalhar fora, que eu digo que não, o pai não tinha mais o açougue, aí eu já era casada. E daí nós já tínhamos mudado de lugar, né? De cidade, do lugarzinho lá. Daí eu comecei a trabalhar fora, porque tinha que ajudar, né? Daí eu fui trabalhar na Seriluz.
negócio como aqui tem, aqui é, como é que é a nossa lá? Aqui não é Ceriluz, o negócio da energia é Copel, aqui é Copel, lá era Ceriluz. E daí eu ajudava, no escritório, ajudava a fazer o mapa para fazer as redes para fora, nas colônias, né, para desenhar aquelas redes, né, para poder fazer o trabalho. Eu cansei de brigar por causa disso. Porque eu fazia a mesma coisa que o meu colega que desenhava do meu lado, ele já ganhava mais que eu. E qual é o motivo? Daí um dia eu disse, eu enfrentei o chefinho e eu disse, ó, por quê? Qual é o motivo? Eu não faço direito à planta? Por quê? Ah, porque daí eles levam aquela moleza, né? Não, porque isso, porque não, nós vamos ver, nós vamos estudar. Mas sempre ficou na mesma, né? A mulher sempre foi desvalorizada. E não pode. Eu cansei de brigar por causa disso. Eu queria muito ir para o quartel, se eu fosse um homem, isso aí. Porque o meu irmão foi, e eu queria, antes dele, eu já pensava de querer, né? Naquela época não tinha, assim, da mulher ir para o colégio militar, né? E eu, meu Deus, eu queria. Mas depois, quando o meu irmão foi, eu dei toda a força para ele, porque é o que eu acho a coisa mais linda. E eu queria, mas não deu, né? Não deu, não deu. Eu acho que daí eu tinha feito como o meu irmão fez com o pai, né? Eu vou porque eu quero ser alguém, né? E se ele ficasse lá, ficava grameando igual a gente, não podia estudar nem nada. E daí, quando ele saiu de lá, foi para o colégio militar, estudava e trabalhava, e até que ele passou e foi. E, como diz, está lá em cima agora, né? Graças a Deus. Por favor, porque eu acho que não é só a mulher que é dona da casa, né? Eu acho que os dois têm que fazer as coisas. Porque tu casou, não é para você carregar. Não é uma junta de boi que o boi tem que puxar a carroça, né? Não, tem que ter tudo junto. Vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. É o que eu tenho para dizer para vocês que são novas, graças a Deus, graças a Deus. E o Negro sempre foi de me ajudar em tudo. Basta dizer que quando eu tinha as crianças pequenas, de noite eles choravam, ele levantava, ele me alcançava as crianças para dar mamar. Se tinha que trocar a fralda, ele já ia pegando e ajudando, sempre me ajudou, porque a gente sempre trabalhou, então precisava aquela ajuda dele junto, né? Que o filho não foi só eu que fiz, né? Assim como você fez o filho, ele fez também. Então, ele tem que ajudar a você fazer, a cuidar, a dar carinho, mostrar para os filhos que tô aqui, te amo, né? E graças a Deus que os meus filhos, 3 foram, os 2 piá, porque mulher é mulher, né? Mas os guris sempre foram de ajudar em casa, desde que nasci. Essa criação do livro, uma sobrinha minha, de Juí, e um irmão do meu sogro, que é padre, agora já morreu também, já ergueu os trapos. Ela começou na faculdade, que eles tinham que fazer sobre a família, um trabalho. E daí ela começou a escrever sobre a família, e o tio Jovino, que é o padre, viu isso, né? Daí ele adorou. Daí tinha mais uma irmã do meu marido e uma prima dele que incentivou, vamos fazer, né? Aí começou a incentivar para fazer esse livro sobre a família. Daí começaram eles a trabalhar sobre isso para poder montar o livro. Gurias, que eu peço para vocês, aproveitem quando vocês são novas, para vocês, que vocês estão estudando, que é tudo que eu queria estudar e não pude, né? Então eu fiquei feliz quando a minha filha pôde estudar, fizemos de tudo e ela sempre quis, porque até hoje já está formada, mas não solta aqueles livros, estudando e fazendo curso, né? Os guris já não eram muito, os guris já eram mais braçal, é o trabalho deles, né? Não era muito de estudar. O Kleber diz até hoje, se eu tivesse ouvido a minha mãe, hoje eu não estava aqui, ó. Pois é, mas cada um, né? O Paulo que tinha vontade de trabalhar com a Mana quando ele se aposentasse, na mais área da saúde, né? Que ele adorava ficar ali mexendo nos livros da Mana e para aprender. Deu? Boa tarde.